Salve, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal História Islâmica. Bem, como vocês já devem ter percebido, eu ainda estou em viagem, não estou mais ali com a estante zona ali atrás, cheia de livro, aquele cenário que vocês pedem tanto para eu pegar um livro lá para indicar para vocês, mas tem assuntos que a gente tem que parar para comentar, porque vira questão de debate na internet e esclarecimentos são necessários. E essa é a minha missão aqui, essa é a minha função aqui. Eu não ligo para basicamente nada além desta missão ultimamente, que é difundir e divulgar informações corretas sobre a religião islâmica, ou seja, tentar ao máximo utilizar as capacidades que Deus me deu para acabar com todas essas, mentiras, inverdades e falsidades que vêm sendo propagadas, sobre muçulmanos por aí e sobre a própria religião islâmica. Isso aí é uma missão que eu tenho, porque primeiro eu sou muçulmano, obviamente, e também porque eu quero ter contribuído um pouco pela minha comunidade, pela minha família. Meus filhos são muçulmanos, minha esposa é muçulmana, eu tenho aí uma geração de muçulmanos após a minha vida, que eu vou deixar de legado na terra. Eu não quero que essas pessoas sofram os frutos da ignorância, como eu sofri na infância, por ter vivido numa sociedade que não entende bem a minha religião e que não entende bem a cultura na qual nós muçulmanos somos inseridos. E para falar do tema de hoje, eu queria abordar um que é conhecido como taqiyya. Pessoal, desculpe se vocês escutarem um barulho de carro, movimentação, enfim, como eu falei para vocês, eu não estou no escritório, então eu estou aqui no hotel e fica passando carros aqui ao redor na avenida e buzina, etc. Então, o assunto que eu queria tratar hoje é sobre a taqiyya, ou o ato islâmico de mentir, a permissão religiosa islâmica para se mentir, para se falar da fé, de forma mentirosa, para esconder o Islã de verdade, apresentar um Islã pacífico para as pessoas e depois, mostrar a verdadeira cara quando já estiver no poder. Então a gente tem que entender as raízes disso. Primeiro, o que significa taqiyya? Bem, taqiyya, dentro do idioma árabe, é uma palavra cuja raiz tem diversas derivações, mas de forma geral denota o hábito de cobrir, de encobrir. Por exemplo, esse chapeuzinho que eu uso na minha cabeça se chama taqiyya também, que é uma cobertura que você coloca. Você tem outros nomes que você pode usar, kufi, etc. Mas geralmente é taqiyya, isso é uma taqiyya. Taqiyya significa o ato de encobrir, de esconder. E é uma permissão que existe dentro da jurisprudência islâmica para quando o muçulmano está passando por um risco de vida, ou seja, aquele muçulmano ele é ameaçado de vida, de morte pelas suas crenças, ele pode negar aquelas crenças para não morrer. Porque dentro do Islã, a vida humana é o que é mais preservado, ou seja, a vida humana é o objetivo final. Então, por exemplo, se o muçulmano está passando fome, ele pode comer porco para não morrer. Se o muçulmano está, vivendo numa situação extrema, ele pode fazer algumas coisas que a religião geralmente não permite para não morrer, para não literalmente perder sua vida. E uma dessas coisas é negar suas próprias crenças religiosas. Por exemplo, se um cara vai te matar e diz, se você, que nem acontece na Índia hoje em dia, se você não jurar por Krishna, por Vishnu, eu vou cortar sua garganta. Você vai falar, eu juro por Krishna e por Vishnu, porque aquilo ali Allah sabe o que está no teu coração, então você pode simplesmente fazer aquilo ali para salvar a sua própria vida. Isso é uma coisa chamada taqiyya dentro do Islã, que é permitido. Os primeiros muçulmanos faziam isso em Meca durante os 12 anos de perseguição, que a comunidade muçulmana começou assim. Então muitos muçulmanos tinham esse tipo de coisa. Não, muitos foram martirizados porque não negavam a religião nem mesmo nessas circunstâncias, mas muitos passaram por isso e acabaram sobrevivendo. Então isso é uma permissão que a religião dá. Porém, isso é uma dimensão da taqiyya. Você tem a dimensão também xiita, porque a interpretação que eu dei para vocês agora foi do Islã sunita. Você tem a interpretação xiita. A taqiyya dentro do Islã xiita, ela é uma coisa muito fundamental e muito essencial. Por quê? Muçulmanos xiitas de diversas correntes, porque o xiismo não é uma coisa só, tá, gente? O xiismo é uma coisa variada. Você tem zaiditas, você tem jafaritas, você tem ismailitas, você tem uma variedade de muçulmanos xiitas, diversas correntes. Mas uma realidade que se mantém até hoje é que os muçulmanos xiitas sempre foram uma minoria dentro da comunidade muçulmana, ou seja, eles nunca foram uma maioria.
E por serem uma minoria, e por serem sempre uma minoria envolvida com questões políticas, sempre foram uma minoria muito inquieta, né? Uma minoria muito voltada para revoluções, voltada para diversas coisas relacionadas à política, críticas a governos tirânicos, etc., que realmente existiram nos primeiros séculos da comunidade muçulmana. E por isso os xiitas sempre foram muito perseguidos. Tá? Eu não sou xiita, eu sou sunita, mas isso é um fato histórico que eu reconheço. Os xiitas sempre foram perseguidos. Quando eles atingiram o poder, também foram muito persecutores. Mas, na maior parte da sua história, eles sempre foram muito perseguidos. Principalmente os imãs xiitas sempre foram pessoas muito perseguidas, sempre tiveram mortes trágicas. Então, dentro do xiismo, começou a ter essa doutrina de taqiyya muito aflorada, porque muitas vezes xiitas tinham que se fingir de sunitas ou se fingir da ideologia ou corrente islâmica que tivesse em voga no governo para literalmente não morrer. Então a comunidade xiita sempre teve, digamos assim, essa ligação com a taqiyya tão forte para não sofrer as consequências da perseguição religiosa. Drusos, por exemplo, que são uma comunidade derivada dos xiitas, os alauítas, que também são uma comunidade derivada dos xiitas, sempre também tiveram esse tipo de coisa. Os hurufis também sempre tiveram esse tipo de coisa. Por quê? Porque é uma realidade triste que a perseguição religiosa ela vai existir, ela sempre existiu, e as pessoas precisam às vezes fazer isso para sobreviver. Não é uma questão de... Enfim, não é o mesmo valor que, por exemplo, existe no cristianismo. Né? O cristianismo, principalmente católico, ortodoxo, etc., as vertentes de cristianismo mais tradicionais, e até as mais modernas, elas valorizam muito aquela questão da pessoa morrer pela fé, literalmente procurar, inclusive, a morte pela fé. Você tinha aquela veneração de santos que viajavam para países que eles sabiam que não permitiam o insulto a outras religiões e a pregação de outras religiões ali, para morrer simplesmente pela fé, porque era uma coisa que o cristianismo sempre, enfim, exaltou, sempre considerou uma coisa de valor, ou seja, você morrer pela fé. O Islã é o contrário. Dentro do Islã, o indivíduo pode prezar pela sua vida e viver sua fé de modo, digamos assim, interno. Isso é uma coisa, né? Então, por exemplo, no final de Al-Ándalus, depois de 1492, quando a Península Ibérica foi tomada pelo Reino de Castela, né, e aí surgiu a Espanha e Portugal, os muçulmanos, por volta de, 250 mil, ali no Emirado de Granada, e outros que ainda viviam em Aragão e Castela, passaram ao status de morisco após o ano de 1500 e tiveram que fingir serem católicos, fingirem serem cristãos para não morrer. E essa população, né, ela continuou viva por um século, ou muito mais de um século, na verdade. Inclusive se espalhou aqui pela América Latina, muitos de nós somos descendentes desses mouriscos. E uma das coisas que eles faziam era justamente isso, taqiyya. Eles fingiam que eram católicos, vinham para cá, se fossem pegos, eram mortos, queimados na fogueira da Inquisição. Então, a taqiyya é um mecanismo que a religião islâmica tem para proteger a vida do ser humano. Ou seja, a pessoa não precisa morrer pelas suas crenças, ela pode mantê-las no seu coração de forma sincera e caso as circunstâncias sociais não permitam, ela vive aquilo ali de modo, digamos assim, oculto. Ela não precisa falar sobre isso. Agora vamos à invenção da taqiyya pelos não muçulmanos. A gente sabe, né, que após o 11 de setembro, o Islã passou a virar o foco de tudo que era escrito nos Estados Unidos, de tudo que era produzido intelectualmente nos Estados Unidos, de tudo que era feito, enfim, material intelectual nos Estados Unidos, e muito da religião islâmica começou a ser pesquisada por pessoas que queriam dinheiro, né? Pessoas, por exemplo, você tem Bill Warner, que era um professor de física, começou a pesquisar sobre o Islã para escrever para ganhar dinheiro. Você tem aquele, me esqueci o nome dele agora, que escreveu um livro, inclusive, que foi traduzido para português recentemente, Robert Spencer, também. São pessoas que não têm formação ou estudo nenhum sobre a religião islâmica, mas começaram a estudar a religião islâmica para conseguir dinheiro e para atender a um mercado multimilionário do anti-islamismo que começou a existir nos Estados Unidos. Você tem uma grande quantidade de militantes evangélicos que faziam lobby, né, ali para o Senado americano para apoiar as guerras no Iraque, a guerra no Afeganistão, a invasão de diversos países muçulmanos, na guerra ao terror, para financiar a indústria bélica. Então, tudo isso acabou gerando um mercado editorial muito grande para que aquelas pessoas escrevessem contra o Islã ou para financiar a guerra e estimular muito mesmo. Essa literatura ela começou a fazer muito sucesso. E desses autores aí que eu citei são excrescências, tá? Não tem nada de historiográfico naquilo ali que eles fazem ou nada de real. Eu não falo isso porque eles criticam a minha religião, não, mas é porque é mentira mesmo. Tipo, Robert Spencer escreve uma biografia do profeta Muhammad
E ele resume os 12 anos de perseguição da vida do profeta Muhammad em um parágrafo, e depois ele faz o resto do livro só sobre as guerras que o profeta lutou contra as pessoas que ele não explicou que estavam perseguindo os muçulmanos no primeiro parágrafo, que ele resumiu os 12 anos, ou seja, é uma coisa completamente translocada. Mas essas pessoas começaram a colocar, né, aí o mito de que a taqiyya dentro do Islã, ela existia para que os muçulmanos escondessem seu terrorismo, olha só, escondessem seu terrorismo, para depois sair por aí difamando não, como é a palavra certa que se usa, para sair por aí se infiltrando na sociedade, mostrando o Islã como uma religião de paz, para quando chegarem ao poder matar todo mundo que está ali naquele lugar. Enfim, as pessoas criam um Islã que não existe para poder refutar. É basicamente isso. Então, criaram essa taqiyya que não existe no Islã, né? Porque a taqiyya é uma coisa que existe, mas desse jeito não existe. Você não pode, chegar num país não muçulmano, fazer um acordo, porque um passaporte, quando você ganha um acordo, que você vai obedecer às regras daquele país. É uma coisa que dentro do Alcorão se chama de ahad, se chama de amana. Você faz um acordo, você assina aquilo ali. E aquele que trai os acordos, no dia do juízo final, ele vai para o inferno. Não importa se é com muçulmano ou com muçulmano. Não tem nada a ver com taqiyya. Se você assinou um acordo dizendo que você vai viver sobre aquelas leis naquele país, você não pode infligir aquele acordo. Mas eles criaram, né, esses apologistas, criaram essa taqiyya que não existe, essa taqiyya, para dizer que os muçulmanos se infiltravam naquelas sociedades para poder estabelecer suas leis quando estivessem no poder. E assim, gente, vou falar para vocês, o Islã nunca se expandiu desse jeito. O Islã ou se expandiu para o confronto militar direto, ou seja, um exército muçulmano vence no campo de batalha um exército de outra religião, comunidade de outro país, e ele conquista aquilo ali. Os muçulmanos não se difundem desse jeito. Ai, não, eles apresentam um Islã que não existe, é um Islã do bonzinho, um Islã da paz, e depois eles tomam o poder. Não existe isso. O Islã não se estabelece desse jeito. O Islã não tem uma pregação desse jeito. E taqiyya não serve para isso. Taqiyya é um mecanismo de defesa da própria vida do muçulmano. Se o muçulmano está vivendo num lugar que permite liberdade religiosa, ele não precisa fazer taqiyya. Basicamente isso. Mas essa taqiyya que esses apologistas americanos inventaram, ela virou um sucesso argumentativo muito grande. Porque é muito fácil você argumentar num debate com um muçulmano quando, por exemplo, a pessoa fala, o Islã manda fazer isso e aquilo outro. Eu pego as fontes da religião e mostro. Tá aqui, cara, você tá mentindo. Ele vai, não, você tá fazendo taqiyya. Então eu falo, tá, cara, mas isso não é taqiyya. Não tem nada a ver com taqiyya. Não, mas isso é, porque eu li, entendeu? Então tá assim. Esse é um argumento ridículo que foi construído para simplesmente deslegitimizar qualquer coisa que um muçulmano disser. Qualquer coisa que um muçulmano disser é mentira porque é taqiyya. Então é muito fácil, você não precisa fazer nenhuma pesquisa exegética do Alcorão, você não precisa fazer nenhum estudo histórico do desenvolvimento do Islã, você não precisa entender as correntes diversas da religião islâmica. Você basta dizer, olha, se o muçulmano estiver fazendo uma coisa diferente da Al-Qaeda ou do ISIS, ele está fazendo taqiyya. Porque quem é o Islã legítimo é a Al-Qaeda e é o ISIS. E não é o muçulmano comum, os 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo que não fazem nem parte desses grupos. Então, quem não está seguindo é taqiyya. Quem segue o Islã de verdade são os terroristas. Então, é basicamente isso. É um argumento tosco, um argumento escroto. E assim, esses argumentos, eles são cíclicos dentro da humanidade. Por exemplo, a gente viu no século passado o holocausto nazista contra os judeus, né? Foi uma coisa horrível, uma coisa absurda. Você teve também muitos outros genocídios ao longo da história do século XX. Do começo do século XX, com os Herero e os Nama, né, na Namíbia, até o genocídio dos bósnios, ali na antiga... nos Balcãs, né? Então, qual é a estratégia? Qual é a estratégia que pessoas que querem promover o genocídio sempre usam para fazer esses genocídios? É criar argumentos teológicos sobre aquela comunidade que quer ser desumanizada. Então, por exemplo, para os judeus você tinha os protocolos dos sábios de Sião, que era um livro que as pessoas diziam que estava lá os planos judaicos para dominar o mundo. E quando o judeu falava que aquilo era uma besteira, a pessoa dizia, não, isso aí é o judaísmo de verdade. O que você está falando é taqiyya judaica. Basicamente isso. Então esse é o raciocínio dessas pessoas. Então na internet vocês vão ver muita gente falando de taqiyya. Olha, se o muçulmano está dizendo isso, é taqiyya, taqiyya, taqiyya. Mas as pessoas não sabem o que é taqiyya. A pessoa não sabe como é que funciona a taqiyya dentro da religião islâmica. A pessoa não sabe como funciona toda essa mecânica dentro da própria jurisprudência. Como é permitido, como é que se aplica a taqiyya. A pessoa não sabe. Ela escuta um termo, ela pega uma teoria desenvolvida por um mercado literário, no editorial, aliás, nos Estados Unidos, e ela vai e faz isso aí. Então, gente, basicamente é
vídeo que eu tenho para passar para vocês, essa informação que eu tenho para passar para vocês no dia de hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Perdão por não ter feito cortes e edição, botar a vinheta, etc. Eu tô viajando. Então, assim, quem faz a edição dos vídeos, obviamente, os cortes não sou eu, tá? Eu tenho uma pessoa que me ajuda com isso. E, às vezes, essa pessoa, ela tá de folga e ela não pode fazer. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aí, compartilhem com seus amigos. E até a próxima aqui no canal História Islâmica.